Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Plantão Unimed. E hoje eu quero falar para você que existe uma vacina contra o câncer, contra um determinado tipo de câncer. E quem vai nos falar sobre isso é a doutora Maria Gilca Nunes Scherer, que é médica ginecologista, obstetra, e que vai conversar com a gente, né, sobre que doença hoje, né, temos aí já uma vacina que pode prevenir o câncer, não é, doutora Maria Gilca? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. A gente vai falar, então, sobre o vírus HPV, que tem uma vacina e que pode prevenir o câncer de colo de útero, de vulva, de vagina, de pênis e alguns tipos de câncer de boca. Então, é muito importante que se saiba e que quanto mais cedo se puder fazer a vacina nos adolescentes, de início da adolescência, melhor ainda, mas ela pode ser feita em várias idades, de acordo com a necessidade. Bem, doutora Maria Gilca, a gente já tem essa vacina aí há vários anos, mas hoje ainda, muitas mães, especialmente, têm um certo receio de que as filhas, os filhos, também meninos, né, uma vez que o vírus pode causar câncer no pênis também, boca, não é? Por que há tanta resistência ainda para uma vacina que é uma vacina, eu diria assim, inócua, né? Pode ter alguns efeitos colaterais, mas como qualquer outra vacina, né? Então, por que essa resistência? Me parece que seja ainda por um pouco de preconceito, né? Que as mães têm medo de, ao fazer uma vacina que tem uma certa conotação ligada a sexo, que isso fosse induzir um início precoce da vida sexual dos adolescentes, né? O que não é real, exatamente. É como se vacina para tantas outras doenças, esperando que eles nunca tenham contato com a doença, essa é mais uma, né? E é uma vacina simples, se faz 3 doses uma vez na vida e pronto, a princípio se está imunizado para a vida inteira. Então, acho que é mais esse receio. Mas bem orientados, não tem por que pensar nisso, né? E também não isenta, fazer a vacina não isenta de todos os outros cuidados que se tenha que ter para iniciar ou para manter a vida sexual. Pois é, até assim comentando, hoje os jovens estão tendo uma atividade sexual bem mais cedo. E até por aquela história do ficar, né? Então isso se tornou bem comum e às vezes os pais ou as mães, quando sabem que há uma atividade sexual, né? O adolescente já está ali há tempo tendo um relacionamento. E aí, depois que inicia a vida sexual, ainda é válida a vacina? Claro, né? Não tendo contato, mas digamos que iniciou a vida sexual precoce, já tem vida sexual, não fez a vacina, não sabe se já houve um contágio ou não, porque ainda não tem sintomas. Então, dá para fazer ainda a vacina? Com certeza dá para fazer, porque se já teve contato, a gente diminui o risco de lesões mais graves, né? Porque o HPV não é um vírus, ele é um grupo de vírus de vários tipos e várias intensidades de ação. Então, alguns vão causar lesões mais leves, outros vão causar lesões mais graves, podendo até causar o câncer. E se a gente vacina, mesmo que já tenha iniciado a vida sexual, a gente diminui o risco de um contágio. Se já teve, diminui o risco de ser uma lesão mais grave. E se já teve uma lesão, hoje em dia mesmo, quando já teve uma lesão leve, por exemplo, que a gente chama de NIC1, no colo do útero, vacinar diminui o risco de ter uma lesão mais grave mais tarde. Ou então de ter uma repetição dessa mesma lesão. Porque ter uma vez não confere imunidade. Não, né? Então, a pessoa teve uma vez não significa que ela está imune, que nunca mais na vida vai ter. Então, fazer a vacina é sempre válido. Olha, que bom saber isso. Então, né, mesmo já tendo, está sendo válido, pessoal, e pode diminuir
riscos, se, né, tiver uma próxima contaminação. E esse vírus, né, que é o HPV, ele está diretamente ligado, então, a esses cânceres. Quer dizer, a pessoa teve o vírus, ela em alguma etapa da vida vai desenvolver algum tipo de câncer ou é só um risco aumentado? É um risco. Primeiro, porque assim, tem que ter sido contaminado com o vírus dos tipos que causam o câncer, que não são todos os HPVs. A gente numera os HPVs, né? Então tem o tipo 6 e 11, eles são das lesões mais leves, das verrugas, que não são malignas, mas são chatas de tratar, digamos assim. E o vírus, o 16 e o 18, são os mais comuns envolvidos com o câncer. Então, a pessoa tem que ter tido contato com um desses vírus de alto risco e estar com o organismo predisposto a isso, né? Uma baixa de resistência, um organismo mais frágil. Tem alguns organismos que a gente sabe, tem pessoas que têm uma chance maior de ter tumores, né? Então, tem que haver isso também. Não é em qualquer organismo que o vírus vai causar o câncer. E nem todo mundo que tiver HPV vai desenvolver câncer, né? Uma pequena parcela. O problema é não saber quem vai estar nessa parcela. Esse é o... Bem, o contágio por esse vírus é sempre via sexual, seja boca, útero, colo do útero, enfim, vagina, pênis, sempre é uma transmissão ligada à atividade sexual. Basicamente, sim, né? Tem raros casos que não se consegue entender essa relação da pessoa ter o vírus sem ter tido uma atividade sexual, mas basicamente sim, é por atividade sexual. Bem, doutora Maria Gilca, agora uma pergunta aí, não é? Que a gente vê que acontece. Tu falaste que nem todos vão desenvolver o vírus. E, às vezes, entre um casal, um deles desenvolve a lesão por HPV e o outro não. E aí vai no médico, né, na médica, e tem o diagnóstico. E aí começa, quem passou para quem? Mas eu não tenho, mas tu tem. Então, começa essa confusão, digamos assim, e às vezes até, né, destrói um relacionamento, né? Então, a gente teria como saber, digamos, se uma pessoa teve o contágio, não desenvolveu a doença, mas existe como saber, através de algum outro exame, se ela é portadora desse vírus? Até tem, mas não tem muita utilidade na prática clínica do dia a dia, né? Existe, sim, uma possibilidade de se fazer um exame e detectar se a pessoa tem o vírus. Só que muita gente tem o vírus e não vai desenvolver doença alguma. Neste caso, seria mais para não ficar essa briga. E outra coisa que a gente sabe também é que o vírus pode ficar, digamos assim, adormecido muitos anos no organismo. Então, isso pode ter vindo de muitos anos antes desse relacionamento. A pessoa já era portadora, não sabia. E aí, em determinado momento da vida, como eu disse, uma baixa de resistência do organismo, porque teve alguma outra doença que diminuiu as defesas, aí o HPV se manifestou, aí vem a ter a lesão. Então, é difícil dizer onde começou, com quem começou, porque às vezes a gente vai investigar, o parceiro tem lesão, ok, então, obviamente, ele tem o vírus, está sendo tratado, o outro parceiro não tem nada. Se fizer o exame, até pode saber que é portador, mas a gente vai continuar sem saber onde começou. Então, é mais uma questão de confiança e de entender que é uma doença que pode se manifestar por longos períodos, pode ficar latente, quer dizer, adormecido por longos períodos e depois vir a se manifestar. Olha, a gente está aí, não é? Não vamos sair brigando, acusando antes do tempo, não é? Bem, além da vacina, qual seria outra maneira de prevenir o contato com HPV, ou que a doença se desenvolva? Sim. Bom, sem dúvida, o uso de preservativo é fundamental, né? Diminui muito o risco. Não elimina completamente, mas ele diminui muito o risco,
né? E isso vale também para outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque sempre que a gente tem uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, o HPV, a gente tem que pensar em outras coisas, como sífilis, clamídia, hepatite, HIV, gravidez que não é doença, mas também, né, pode ser prevenida com o uso correto do preservativo. Então, assim, acho que o preservativo é fundamental e tem que se estimular, especialmente os jovens, né, para que usem desde a sua primeira relação. E mesmo hoje, assim, as pessoas com mais idade, digamos assim, nem tanta idade, mas as pessoas estão trocando de relacionamento muitas vezes, né? Às vezes passam um longo período sozinhos e depois têm um novo relacionamento, numa idade já mais tarde, 50, 60 anos, às vezes mais. Isso também não se deve deixar de usar, né? Porque a gente vê pessoas mais velhas sendo contaminadas porque acham que, não, mas nessa idade eu já não vou ter mais, e não é real, né? O vírus está aí, ele pode pegar esse como outras doenças. Então, acho que o preservativo, sem dúvida alguma, fazer acompanhamento, no caso da mulher, fazer o acompanhamento periódico com seu ginecologista para detectar lesões bem iniciais que possam ser tratadas com mais facilidade. Pode ser curado, então, mesmo já tendo um câncer inicial. Sim, mesmo algum tipo de câncer bem inicial, ele pode ser curado né? E mesmo quando é um caso mais avançado, se existe tratamento e as pacientes podem ser tratadas e ficam bem. Então, isso depende em que estágio se pega. Hoje ainda se perdem muitas vidas por câncer de colo de útero, mas muito disso podia ser evitado, né? Com a visita regular ao ginecologista, porque no início eu creio que não há sintoma nenhum, não é? Sim. De início, na maioria das vezes não tem sintoma. E, por exemplo, se é uma doença do colo do útero ou lá de dentro da vagina, ela não é vista externamente, né? A paciente não vai apresentar nada. Então, só no exame ginecológico é feito. E uma coisa que eu acho bem importante é salientar o seguinte, que as pessoas às vezes fazem o seu exame, por exemplo, coletam o seu exame preventivo, Papa Nicolau ou pré-câncer, como queiram chamar, e não voltam para buscar o resultado, né? Isso acontece. Não ligam, tu és médica também, tu sabe que os pacientes, né, às vezes tu pede um exame, eles te deixam lá e não voltam para saber. Então, tem que querer saber o que tem no seu exame também, né? Tem que ter esse interesse também de ver, tá, tudo ok, então tá, estou liberada por 1 ano, daqui a 1 ano volto para fazer a nova revisão. Acho que isso é bem importante, ter esse acompanhamento, né? E aí, desde que se começa a atividade sexual, então convém ir aos ginecologistas. Meninas muito jovens, às vezes a gente adia um pouquinho a primeira coleta de exame de pré-câncer, mas examina, vê se está tudo ok, vê como é que as coisas estão indo. Então está aí, pessoal, né? Fazer vacina, se surgir qualquer lesão, verruguinha, quem sabe na boca, não é? Na vagina, ali pelo ânus, pode ser por perto, ali, não é? Também no pênis, gente, fique ligado. Não é uma verruguinha comum, não, né? Pode ser um HPV. Está aí o recado da doutora Maria Gilka Scherer, né, alertando você e dando uma boa notícia aí para quem ainda não sabe, né, que pode sim prevenir o câncer, neste caso causado pelo HPV. Muito obrigada, doutora Maria Gilka, e até a próxima. Até. Obrigada pelo convite. Governo.